caros colegas vereadores, colegas vereadoras, quero também saudar os funcionários da casa, também saudar o assessor jurídico da Câmara Municipal, quero também saudar aqui o público presente. Iniciar, senhor presidente, agradecendo por atender ao pleito da vereadora que vos fala, em que Vossa Excelência concedeu um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento do Antônio Robério Barbosa, que faleceu no último domingo próximo passado, e que o Robério era servidor público municipal na pasta da saúde, e eu tive o privilégio de trabalhar com o Robério. Robério, além da falta, da lacuna que vai deixar no seio da sua família, também vai deixar naquela comunidade onde ele sempre prestou relevante serviço aos amigos. Quero aqui ressaltar a pessoa do colega vereador Alexandre, o qual os dois eram compadres e tinham afinidade, amigos de infância. Tenho certeza, Alexandre, que essa perca para você será irreparável, e eu quero aqui me solidarizar com a comunidade de Ginipapeiro, com os amigos do Robério e principalmente com a família. Externar também o carinho que eu e a minha família sentíamos e continuamos sentindo por ele, porque ele vai continuar fazendo muita falta. Em relação à audiência pública que aconteceu nessa casa, nós sentimos a falta, eu pelo menos senti a falta dos nobres colegas, porque quando a casa está completa, o debate se torna mais rico, as ideias se tornam mais esclarecedoras, mas a tentativa da vereadora Lúcia, né, a busca dela pela conscientização em relação ao aporte do nosso açude, que isso é um assunto que ela já vem debatendo, eu acho que desde o início do seu mandato, né, a questão do desperdício da água, a questão da vazão daquela comporta, né, que estaria beneficiando outro município, e que futuramente, agora nós estamos no futuro muito próximo, de sentirmos falta de tanta água que foi desperdiçada, né, porque a prioridade mesmo é o consumo humano e depois o consumo animal. Mas nós tivemos aqui a presença do representante do Ministério Público, do representante da CAGES e também da COGE, que nos falou sobre as previsões em relação à quadra invernosa, e a gente ficou até um pouco triste, porque ele passou aqui para a gente, através dos estudos técnicos da FUNSEMI, né, que devido à atuação do El Niño, nós só teremos chuvas a partir de maio. Né? O nosso inverno vai começar em maio, e a gente tem costume, nós cearenses, nordestinos, de maio já ser quase que o final do inverno, né? Então, a gente tem uma previsão, mas se vier, bem-vindo, claro que será muito bem-vindo. Até porque nós estamos aí com o aporte do nosso açude quase que no volume morto já, e pelas perspectivas, se não houver inverno, no final do ano nós não teremos mais água, porque a grande preocupação não é só a quantidade da água, é que quando essa quantidade diminui, aí a qualidade cai, e essa qualidade interfere diretamente na saúde das pessoas e dos animais. Então, fica essa preocupação aqui, a gente sentiu a falta dos colegas vereadores, porque eu acredito que é um tema de grande relevância e deveria ser preocupação de todos nessa casa. Mas eu acredito que virão mais oportunidades para que esse tema seja debatido, e fica aqui o convite a toda a casa que compareçam a essas audiências públicas. Eu acredito que os que aqui não puderam ver tiveram aí a sua justificativa e os seus motivos de relevância também. E nesses últimos dias, a mídia, as pessoas só falam em impeachment, não é verdade? E isso tem se concretizado. Hoje, pelo comportamento do PMDB, em que entrega ao governo, devolve ao governo mais de 600 cargos e 7 ministérios, isso fica transparente de que realmente vai acontecer. E o que a gente vê hoje, olhando aqui
no site, o doutor Leandro Vasques, que é advogado, ele coloca lá um artigo falando sobre o golpe na inteligência, né? E dizendo ele que não houve um só presidente eleito após a redemocratização do nosso país que não tenha sido alvo do pedido de impeachment. Inclusive, os mesmos que apregou ser um golpe, no caso da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula. Se não vejamos, o ex-presidente Collor, ele sofreu 29 pedidos de impeachment. Depois, o presidente Itamar Franco sofrera 4 pedidos de impeachment. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sofrera 17. O ex-presidente Lula sofrera 34 pedidos de impeachment. E a Dilma, a atual presidenta, até agora, porque parece que isso vai ser rotineiro, todo dia alguém vai apresentar agora um pedido de impeachment, que eu acho até que atrapalha, né? Eu só precisaria de um e que desse celeridade ao processo. 48 pedidos de impeachment. Então, sendo assim, o impeachment é um mecanismo perfeitamente cabível na democracia. Não podemos falar de golpe quando, em um dado momento da história brasileira, em que o ex-presidente Lula, o saudoso Miguel Arraes, protocolaram, e o Zé Disseu também, um pedido de impeachment contra o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ao, então, hoje, vice-presidente da República, Michel Temer. Então, não há que se falar em golpe. O impeachment ele está previsto na Constituição. Agora, ele seria um golpe se, na verdade, fosse burlado o procedimento, o processo, na verdade, porque existem as fases processuais. Então, assim, é um instrumento, é um mecanismo perfeitamente cabível em uma democracia. E desde que começou a se falar em impeachment, eu só acreditei hoje que realmente a presidenta Dilma vai sofrer um impeachment. Quando eu vi o maior partido desse país, o PMDB, que é triste a gente dizer isso, tem uma fisiologia meio desgraçada, na verdade, rompeu com o governo. E o governo entrou em desespero e passou a bater na porta dos demais partidos. Então, assim, a gente passa a acreditar que realmente os dias da presidenta Dilma, enquanto presidente da República, estão contados. A verdade é essa. E a gente fica... Eu sou uma pessoa que gosta muito de falar em gratidão, sabe? Gratidão, não em ingratidão. E eu estava me lembrando hoje, o esforço do ex-presidente Lula, quando ele veio ao Ceará, no meio de uma campanha, para retirar o mandato de senador que seria do Taxereçate para dar para o Eunício. E hoje o Eunício abandona um navio que está furado e vai afundar, né? A verdade é essa. E a gente fica também analisando a qualidade dos parlamentares do PMDB, né? Onde é que nós vamos parar? Porque vamos já sair desse estado de miséria, de pouca vergonha nacional, dessa política suja, e vamos ser entregues a quem? A gente fica a pensar, todo mundo sabe do meu repúdio, da minha rejeição ao PT. Claro, existem pessoas maravilhosas do Partido dos Trabalhadores, como o senador Paulo Paim, que é um grande homem, e o senador Eduardo Suplicy. Nunca votei, graças a Deus, até hoje no PT. Não tenho essa mágoa, sempre digo o PT que uma vez votaram em mim, né, quando fui presidente dessa casa, mas eu nunca tive aptidão. Mas a gente precisa fazer uma reflexão técnica também, né? Como é que está o nosso país e como é que ele vai ficar. Eu espero que melhore alguma coisa, porque pior do que está, só se for uma guerra. Deus me livre que isso aconteça, não é verdade? Então, assim, é aguardar. Aí é o resultado de quem governa com os covardes, quem governa com covardia, a soberba do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula deixou de ser aquele nordestino simples, humilde, e começou a soltar faíscas de soberba, ignorância e orgulho. Quando foi intimado
para depor na Polícia Federal e agiu como se fosse assim, um ser intocável, onipotente. Nós sabemos que Nelson Mandela passou 27 anos preso quando saiu, propagou a paz. O Lula passou 2 horas na Polícia Federal, quis declarar uma guerra a um país que o elegeu 2 vezes e que fez sua sucessora 2 vezes, e que se não fosse aquele grampo do Sérgio Moro, esse povo ia passar muito tempo ainda. Mas graças a Deus, que Deus tem muitos filhos, todo tipo de filho. Deus é um grande pai, né? E dentre eles tem um Sérgio Moro, graças a Deus. Eu queria, senhor presidente, eu sei que está acabando meu tempo, falar na questão da saúde, que eu estava nessa casa, inclusive fui contra a redução do incentivo aos agentes comunitários de saúde, até porque esse incentivo, que eu tive um privilégio de ser secretário de saúde desse município, num governo em que eu tive autonomia. Porque eu chegava para o prefeito interino Ibervan, e eu fazia uma proposta de melhoramento para os servidores, e ele acatava. E ele mandava para essa casa, e essa casa respaldava. E, inclusive, o aumento desse incentivo foi nessa gestão, na gestão em que eu estive secretária no governo interino. E a PEMAC, eu tenho prazer, não vou dizer orgulho, porque eu não gosto dessa palavra, eu fui a precursora a fazer o rateio, porque não era obrigado o rateio. Então, Senador Pompeu foi um município modelo. Quando eu participava das reuniões das CIBs, aqui na regional, que eu falava que o dinheiro da PEMAC seria rateado para os servidores das unidades que fossem contempladas, os outros municípios passaram a copiar. E eu não me orgulho disso não, porque eu não sou uma mulher orgulhosa. Mas eu tenho o maior prazer em falar sobre esse assunto. E em relação ao raio-x, ilustríssimo colega professor Juninho, vereador Juninho, quando o hospital estava ainda nas mãos da família Barreto, esse raio-x nunca deixou de funcionar, porque o município se dispõe de um equipamento, e um equipamento muito bom, por sinal. O que está se precisando aqui é de manutenção e filme, só isso. E Vossa Excelência disse que leva todo dia gente para Milhã. E eu que levo para Quixeramobim, que é mais longe, porque o meu acesso lá é mais fácil. E agora estão marcando raio-x para a Policlínica Quixadá. E Quixadá também já quebrou, porque o equipamento não suporta uma regional toda fazendo raio-x em um único só equipamento, ele só pode quebrar. Então, minha gente, hoje é agradecer a Deus por tudo, pedir a Ele que olhe pelo nosso país, porque o impeachment já é uma realidade. E no mais, é desejar a todos uma boa noite. Muito obrigada. E pedir desculpa, senhor presidente, pelo tempo que